Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Pessoal, boa tarde no Brasil, boa noite aqui na Dinamarca. Quem está falando é o Carlos, eu sou fundador da Evolve. Eu sou responsável por trazer o E-Commerce Growth Show Premier Series para o Brasil. Hoje eu estou com o Jonas Ferreira, ele é um amigo, a gente se conheceu no VTEX, a gente se falou várias vezes no LinkedIn, se conheceu pessoalmente no VTEX Day em 2017, ainda quando ele estava na Riachuelo, e hoje ele está à frente, ele é CDO do Grupo Avenida, é um grupo aí que nasceu no Mato Grosso, uma lojinha pequena de 50 metros quadrados e se transformou num grande player em moda do Brasil. Jonas, vamos ver se o Wikipedia está certo aqui, tá bom? Com certeza. São mais de 118 lojas em 11 estados, são 42 anos, 2.500 colaboradores. O objetivo da rede é ser a maior rede de moda do interior brasileiro, e eles focam em cidades com pelo menos 100 mil habitantes. Hoje são 1,5 milhões de clientes. A empresa oferece até 8 vezes em parcelamento, tem cartão de crédito próprio, eu queria ouvir mais sobre isso também. Esse ano, o faturamento estava previsto aí, com forecast para 1 bi, né? E aí vai ser interessante falar sobre isso. Então, Jonas, antes da gente começar a falar sobre digital, sobre tudo que você está fazendo, eu sempre começo, cara, com big picture. Fala quem que é o Jonas, quem que é esse cara aí que a gente se conheceu no VTEX Day, você tem a sua experiência, faz uma abertura, uma apresentação e a gente começa. Tá ótimo. Bom, sou o Jonas Antônio Ferreira, já atuo aí no mercado de digital por mais de 20 anos, sou apaixonado, né, pelo digital, pelas possibilidades, né, que o digital proporciona. Sou formado em propaganda e marketing, comecei com marketing direto, marketing de relacionamento, acho que daí é que veio essa visão de atuar com a internet, né? Eu lembro lá em 98, eu falei, eu quero estar nesse negócio de internet de alguma maneira, trabalhando com isso, porque isso aqui vai ser o futuro, e podia conciliar com os conceitos de marketing direto, marketing de relacionamento, e hoje essas coisas se falam muito, né? Principalmente com o uso de Big Data, ter algoritmo preditivo, né? Para poder potencializar a compra, né? Então, de lá para cá, eu venho aí, sou um eterno aprendiz, né? Eu acho que nessa área, né, você está todo dia aprendendo efetivamente uma coisa nova, e acho que isso é o que também me encanta, né, porque você tem que se reciclar, você tem que se manter atualizado, né, para poder estar desempenhando bem aí e desenhando as estratégias adequadamente, né. Também é bem verdade que tudo passa por pessoas, né, então a gente tem que estar sempre com a visão de gente, né? Gente nas duas pontas, né? Porque você tem o cliente, que é gente, mas você tem o colaborador, né? Que é gente, é ele que está aí possibilitando, quer seja através de um desenvolvimento de um software, quer seja através da entrega, essa experiência para o nosso consumidor. Então, nesses 20 e poucos anos, atuando muito com varejo, passei por grandes varejos aí do Brasil, também tive experiência fora do Brasil, morando aí, trabalhando em Los Angeles, e eu estou agora aqui no Grupo Avenida com essa missão de transformação digital, né, que é um escopo aí bem ampliado, né, para desenvolver soluções que gerem melhor experiência para o nosso cliente. Perfeito. E, cara, já tenho duas perguntas. A primeira, só uma pergunta curiosa. Nessa sua passagem por Los Angeles, quando foi isso? Cara, foi em 97 para 98, né? Faz um tempinho aí, razoável, né? Tranquilo. Mas o que, que quando você eu fui... notou o que, que você notou do americano, assim? Eu já quero te perguntar, assim, direto, em relação ao brasileiro, culturalmente. Cara, assim, tem coisas muito interessantes, né? O americano, ele é bem pragmático, né? Então, não tem essa relação, esse calor humano de você parar para... vamos tomar um café e tal, né? Tem, né? Não tem. Mas a caneta lá também cai às 5 horas, 6 horas, eles vão embora, né? E é curioso essa questão, enquanto que eu ficava lá até tarde, você via os brasileiros, né, trabalhando com uns loucos,
a relação é muito diferente, né? E aquela coisa, né? Quando marca a primeira festa que teve lá para participar, tinha assim, né? Era das 7 às 9, né? E realmente às 9 acabava. Então, é uma coisa que é estranha, né? Pra gente não tem horário para acabar, né? E sempre quando a gente ia para restaurante, ficávamos sempre os últimos, né? A sair, Os brasileiros. inevitavelmente, né? É muito diferente. Mas eu acho que eles têm coisas muito legais, né? Essa coisa do pragmatismo, né? Quando você traz para o teu contexto, né? De poder ter objetividade, né? A produtividade, né? Então, você traz com esse olhar, é uma coisa interessante. Naquela época, né? Quando eu comecei, pô, já tem um tempinho, né? Já não tinha essa coisa de você ter que estar fazendo reunião presencial, né? Uhum. Então, eu tinha fornecedores dos Estados Unidos inteiro e era tudo resolvido por conference call, literalmente, né? Não tinha videoconferência, né, também, né, na época. Mas Sim. era só ligação o tempo inteiro com todo mundo do mundo inteiro, dos Estados Unidos inteiro, né? Então, esse tipo de senso de que, pô, você não precisa estar aqui, né, do lado, né, para fazer reunião presencial, que é uma coisa que a gente aprecia bastante, que nessa época de pandemia, acho que todo mundo acabou aprendendo um pouco a fazer de uma forma diferente, né? Uhum. E viu que é possível fazer e que é possível ser produtivo. Agora, o lado bom do brasileiro é que é muito gostoso nessa nossa troca, né? Isso também Sim. tem um lado muito bacana, né, das relações, né, de você poder aprender, tem um lado intimista, um lado que você acaba se dando uma condição de conhecer melhor as pessoas realmente, né? Mesmo que em termos de trabalho, às vezes a gente seja um pouco mais indisciplinado, né, com algumas coisas, a Uhum. gente tem uma garra para executar, para fazer, que é um destaque no mundo inteiro. E tem uma capacidade de execução maravilhosa, tanto que a gente vê os brasileiros sendo bem-sucedidos pelo mundo inteiro, né? Você é um exemplo aí, tem tantos outros talentos, né, Uhum. que vão e que demonstram, porque tem uma questão de empenho, né, de Tem. atuação. O brasileiro Tem, é muito capaz, né, sim. de executar, né? E essa capacidade de execução é uma coisa admirável, né? A gente tem esse jogo de cintura, essa coisa de vai dar, vamos fazer, né? Então Uhum. isso coloca a gente numa condição muito positiva em termos de mercado de trabalho, né? Fora do Brasil também. Muito legal, cara. Obrigado aí por essa curva que eu abri, mas eu acho que é super válido. E falando de brasileiro, desse grupo brasileiro aí que você está trabalhando, é interessante. Eu comecei a estudar um pouco. Cara, é uma empresa que se especializa no interior do Brasil. Eu queria ouvir um pouco assim da sua visão. Você está em São Paulo? Eu não estou identificando o fundo. Você está em É, Cuiabá? Onde você está? não, eu estou em São Paulo, o escritório da empresa fica em São Paulo, né? A Uhum. gente tem, de fato, operações aí. Hoje a gente vai fechar esse ano com 130 lojas, né? Boa. Espalhadas em 12 estados, né? Uhum. Muito forte na região centro-oeste, norte e nordeste. E, de fato, o Brasil é um continente, né? Então, acho que quando a gente olha esse mercado brasileiro, né, e o potencial que a gente tem, né, de atuação, de fato a gente tem uma dimensão e oportunidades que não é só concentrada nos grandes eixos, né? E Uhum. muitas vezes a gente, quando está muito preso só em São Paulo, acaba tendo uma visão até distorcida do próprio Brasil, né? Totalmente, totalmente. Então, o mercado é incrível. Eu tive recentemente a oportunidade de, né, de trabalhar fisicamente fora de São Paulo. Estava em Salvador, passei lá na Lebesgue por 2 anos e meio quase. E você vai tendo essa visão de Brasil muito mais ampliada, né? Uhum. E eu acho que isso é uma riqueza, né, que o Brasil possui. E aí, quando a gente olha, né, o Grupo Avenida, né, a força que a gente tem, né, em cidades pequenas, nas micro-regiões. A gente atua também muito bem em grandes capitais, mas a gente Uhum. tem uma possibilidade de expansão aí do nosso negócio gigantesca, né? Dado justamente essas dimensões continentais que é o Brasil, né? Cara, eu durante a pandemia, quando tava pegando mesmo, tá pegando de novo, mas mais para junho, julho, no verão aqui na Dinamarca,
eu assisti muito as lives da XP e ali os caras trouxeram uns conteúdos fenomenais. E aí eles fizeram uns painéis sobre saúde. Tinha, por exemplo, um plano de saúde que é o Sabin, que eu não conhecia. Que esses caras nasceram em Brasília com uma proposta tipo, sei lá, pega um plano top de São Paulo aí, mas indo para o interior. Então, que eu acho genial. Você vai por esses interiores, tem uma renda per capita, tem um pessoal com grana, né? Que tem muito fazendeiro, tem uma galera com muito dinheiro, e os caras vão crescendo e entrando em São Paulo, entrando nas capitais pelas beiradas, literalmente, né? Então, é muito legal esse tipo de estratégia. E de fato você vê que não é algo simples, né, para você operar em determinadas regiões ou em cidades com determinadas dimensões, né? Então, isso requer algumas condições para você poder atuar de uma forma adequada, né? Então, acho que essas são algumas barreiras de entrada para alguns players em determinados locais, né? Então, isso para a gente é uma grande fortaleza, né, de fato, né, pela nossa competência na forma de atuação em cidades, em capitais, mas também em cidades pequenas, né. E conta para mim hoje, para gente, né, quais são os projetos, cara, que você está tocando? Porque, por exemplo, eu entrevistei o Fernando Matoso, ele era o CDO da Natura, na época, agora ele virou VP da Microsoft. E, meu, assim, é super legal que ele falava. Pô, os caras da Natura têm vendedor porta a porta, os caras, a ideia era criar banco, então, né, e a gente vai chegar lá com vocês também. Então me conta os projetos aí, começando do e-commerce, que eu acho que é talvez o mais óbvio, que é e-commerce growth show, mas falando do digital, e vamos tentar evitar a palavra omnichannel e falar de digitalização. Eu acho que assim, quando a gente olha a questão de iniciativa, né, obviamente que a grande questão que a gente se depara, né, é o quanto que o digital pode estar fazendo uma transformação nos nossos negócios, né? Então, eu acho que essa realidade, né, já está sendo muito efetiva e a gente vê, né, dentro dessa agenda de transformação digital, né, uma série de possibilidades para melhorar a experiência do cliente, quer seja ele nesse meio totalmente digital, quer seja no meio da loja para o cliente, né? Então, quando você olha soluções que levam mobilidade no processo de compra, PDV móvel, por exemplo, que gera uma experiência melhor de compra, isso está dentro de uma agenda de transformação digital, né? É claro que você olha toda essa sinergia, olhando o nosso modelo, né, de negócio muito forte, presente em várias regiões do Brasil, a possibilidade de utilizar a loja como um hub, né, de conexão, de serviço, de produto, né, tanto para poder atuar com os players locais, né, trazendo para dentro da nossa plataforma, como também levando soluções aí de produtos que a loja física não tem. Então, toda essa agenda, né, de transformação digital, que é muito ampla, né, ela passa, na nossa essência, a visão de como é que a gente gera uma melhor experiência para o nosso cliente, que é a nossa razão de existir, né? Então, tem elementos que são relativamente simples, né, que muitas vezes a gente acaba colocando de diversas formas, mas, assim, a nossa missão é melhorar a experiência do cliente, né? O meio digital é uma das formas como a gente olha para isso. Agora, quando a gente fala digital, a gente não está falando só de ferramenta, né? Isso envolve muitas vezes uma mudança de um processo, né? Então, isso envolve e passa pelas pessoas, é aquilo que eu falei, pô, é de pessoas para pessoas, né? Então, uma transformação digital envolve muitas vezes, né, a forma como as pessoas estão fazendo um atendimento através de outras ferramentas, né, criando outras possibilidades. Então, você tem que, de fato, revisitar também os seus processos, né? Isso pode estar numa cadeia de abastecimento, pode estar no seu modelo de abastecimento, né? Que você muda a forma como você passa a gerenciar e distribuir o teu estoque, né? Por exemplo, e mudando toda a forma que você compra, né? Então, é uma revisitação de processos, né? No final das contas. Cara, é incrível. E para entrar mais assim no detalhe, para a gente ser mais dinamarquês, norte-americano, me conta um pouco então das coisas efetivas que vocês estão fazendo de digitalização. Então você tem, eu vi lá que tem um marketplace, tem um monte de loja sendo aberta.
mas assim, de experiência do cliente. Nem eu estava falando ontem com o Scott Emmons, que era o cara que trabalhou na Neiman Marcus, que até pediu concordata aí esses dias com a crise. Mas assim, ele foi o cara que criou um laboratório ele teve essa sorte de digitalização da empresa, né? E aí as iniciativas, assim, ele falava, pô, era complicado na época, porque como é que você vai provar, às vezes, que um projeto inovador, entre aspas, ou de digitalização vai dar certo, o ROI, né, desse negócio? Você não sabe, você tem que ter um investimento ali, uma aposta e fazer os testes. Então, eu queria ouvir de você, assim, o que vocês estão fazendo efetivamente nessas competências? Porra, Customer Experience, então, WhatsApp, cara, search, o que é? Conta um pouco, mais Tá? especificamente. Tem algumas dimensões, né, do negócio, né? Então, nessa visão, tendo o cliente aí no centro, né, a gente estabeleceu algumas verticais de atuação, né, para gerar essa experiência do cliente, né? Então, você pode ter uma visão que é a do Omnichannel, que é efetivamente a integração desses canais. Então, como é que eu possibilito otimizar minha visão de estoque e entrega em todas as dimensões, né? Então a gente traz de fato aí a loja como grande viabilizador, né, de serviços por uma entrega mais rápida, mais efetiva e diminuição de estoque. A gente está falando de conceitos de prateleira infinita, né? Quer dizer, como é que eu posso gerar um serviço para que a loja utilize aquilo que ela não consegue ter à disposição para venda. Então isso já é uma realidade que a gente começa a atuar com o processo de venda em store, né? Então, isso para citar alguns exemplos mais efetivos, né, de iniciativas, né? É claro que tem, né, uma visão de projeto gigantesca aqui, né? Uma lista enorme, mas eu acho que o que é fundamental, né, em termos de discussão, porque cada empresa vai achar um caminho específico para seguir com algumas iniciativas, né? Então, a gente tem que ter uma visão de canal, integração de canal, ponta a ponta do que pode gerar de serviço, é a visão de experiência na loja. Então a gente está falando de ferramentas que vão efetivamente melhorar a compra do cliente. Então a gente está falando de ter um PDV móvel, por exemplo, de ter um caixa rápido, de ter como é que a gente pode gerar através de algoritmos sugestões de produtos para o cliente, para o vendedor estar oferecendo para o nosso cliente. E obviamente isso também passa muito por essa visão do cliente, né, do consumidor, através de um programa efetivo de relacionamento, né, com ferramentas de CRM. Então, quando a gente olha essa possibilidade, né, de dimensão, né, onde a gente tem a base de dados efetiva do cliente, usar isso como um algoritmo, né, de informação de venda para a loja usar, e a força da região, a gente tem essa combinação que potencializa toda essa frente da transformação digital. Super. E o que você diria assim, qual que é a missão do Jonas hoje no grupo para daqui a um ano, sei lá, você foi contratado com uma missão aí que eu entendi, é melhorar a experiência do cliente, integrar os canais, mas deve ter uma missão, né, cara? Antes de mais nada, Excelência. implementar essas iniciativas, né? Algumas iniciativas ainda são incipientes, né? Então a gente tem que, de fato, potencializar, né? Porque passa, né? A transformação digital é como ela tem o caráter daquilo que gera venda, né, ali diretamente, como o incremento. Então temos aí um objetivo bem específico, né, de quanto que o negócio do digital tem que estar participando da empresa. Então essa é uma das missões bem concretas, né, bem mensuráveis, né? Mas também existe toda uma visão processual, né? A gente tem que ganhar também eficiência na nossa cadeia produtiva, né? E nessa visão de eficiência, você está falando em redução de custo, você está falando em melhorias de processo, né? Você está falando em ter em ter pessoas alocadas no lugar certo da forma correta, né? Então, poxa, vamos falar de uma cadeia de abastecimento, por exemplo, né? Bom, o quanto que a gente consegue colocar de inteligência para poder fazer um modelo de distribuição, uma vez que a gente vai começar, né, estamos com 130 lojas, e obviamente que o objetivo da empresa é fazer uma expansão, né, no número de lojas, né? Como é que a gente faz isso de uma forma eficiente, né? Então, isso também passa dentro dessa nossa agenda de transformação digital, né? Então, você tem um lado que fala com o transacional,
né, que é a venda diretamente, você tem um lado que fala com a experiência do cliente, e aí você tem meios de mensurar, que é o quanto você traz de recompra desse cliente, o quanto que ele se mantém fiel. Fiel, eu acho que é um termo meio difícil, né, hoje em dia de estabelecer como uma forma que foi originalmente concebida, né, dentro dos programas de relacionamento, mas é o quanto que de fato você está mantendo essa relação com o cliente ao longo do tempo, né? E aí você entra com os conceitos de lifetime value, né? Então hoje a gente tem uma base importante de cliente, a gente tem um meio de pagamento próprio, mas a gente quer estender o programa de relacionamento para todo mundo, mesmo para quem não tem o nosso próprio cartão, né? Então essa concepção, né, de retenção de cliente, né, de aumento de frequência de compra, né, para poder aí fazer com que ele tenha essa melhor experiência associada ao ganho de eficiência no nosso negócio como um todo, né? Que aí sim você está efetivamente promovendo uma transformação na companhia pelos meios digitais. Então, é uma jornada, né? Isso não é uma coisa que você começa e termina amanhã, não é um projeto somente, né? É de fato poder fazer com que a empresa faça uma releitura, né, de uma série de iniciativas que ela tinha e que ela tem que fazer de uma forma diferente para ser mais competitiva, né, para poder ser mais eficiente e, com isso, gerar essa experiência melhor para o nosso cliente. Então, isso pode significar, por exemplo, o seguinte, você tem um índice de ruptura em loja, como é que você faz para diminuir uma ruptura em loja se você tem a mercadoria, né, dentro da tua empresa como um todo, né? Isso é gerar uma melhor experiência de compra, porque o cliente vai chegar lá e vai encontrar o que ele quer, né? Você começa a falar de um processo de revisão da cadeia como um todo, né? Semana passada... Então, isso é o que está na agenda. É super legal o que você está falando. A gente falou com um dos sócios da reserva e ele falou que uma das inovações lá, por exemplo, falando de pandemia, para os caras é que, cara, porra, a gente não quer demitir ninguém. Pô, como é que a gente faz? Todo mundo é vendedor, a gente tem um CRM monstro, vamos botar os caras para ligar aqui, né? Só que eles têm franquia, e eu falei, putz, como é que vocês conciliam isso? Aí ele falou, bom, isso aí é com o Rony. Isso já não é meu problema. A gente tem que vender, né? Ele falou brincando, mas é real, porque nesse momento delicado, acho que a companhia olhou e primeiro falou, a gente não quer demitir, né? Então, pegou os 5 mil caras que eles têm lá, 5 mil profissionais, e todo mundo começou a ligar para os clientes. A outra coisa que ele falou que foi interessante é que eles criaram um mecanismo desse aí que você está falando de quebra, de estoque. Então, as lojas se conversarem, né? Cara, eu queria te perguntar sobre o papel primeiro do e-commerce hoje para vocês, e depois a gente entrar num papo assim meio viajado, mas por exemplo, Mercado Livre acabou de anunciar que tem avião, né? Então são novos negócios incumbentes e coisas malucas. Por exemplo, Natura, que eu te falei, cartão de crédito, e assim, vocês têm uma base. Então acho que é legal também olhar para esse tipo de dado e informação que vocês têm e ver o que está, claro, na medida do possível, o que você pode liberar de informação e de conhecimento para a gente. Então, o primeiro papel do e-commerce, o que isso representa hoje para a companhia, como é que está? Você pode falar o crescimento também, pré e pós-pandemia. Uhum. Na verdade, assim, né, Carlos, assim, tem algumas coisas que, em termos de informação, a gente não está abrindo no momento para o mercado, até porque a empresa está aí passando por alguns processos, né, de evolução do negócio como um todo, e eu também estou bem recente na empresa, né, estou aqui há 1 mês e meio, né, então Bem-vindo. É uma cadeira nova, e assim, eu gostaria mais de dar uma visão, né. É claro que a pandemia tem um efeito, né? Teve um efeito para o mercado como um todo, né? Digital muito importante no sentido, né, de trazer novos consumidores, né? Uhum. Acho que a gente, de fato, acelerou um processo. Isso é possível observar em todos os negócios, né? Houve uma aceleração de novos clientes comprando na internet. Isso Perfeito. Fruto da pandemia, né? Então, o cliente, né, o consumidor tinha uma restrição de acesso, tinha necessidade de compra, né, efetivamente, e aí, obviamente,
caminhou para o digital, migrou para o digital, né? A gente está vivendo um momento que eu não diria que é pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, né? Mas é quase como se fosse um pós-pandemia, né? Então, você tem uma abertura, né, do mercado que antes estava restrito, né? Então, as lojas físicas, como um todo, né, voltaram a abrir, né, em condições mais, entre aspas, normal, em termos de horário. Tem algumas restrições em alguns mercados. Aqui, né, no Brasil tem algumas restrições locais, né? Você tem alguma liminar, alguma lei ali especificamente numa região e na outra, né, que estabelece mais restrição de horário, né, de abertura de loja, mas de um modo geral o mercado abriu, né? O mercado de loja física voltou a abrir. E aí você viu uma certa desaceleração, né, do que vinha se obtendo no momento da pandemia. Estou falando isso do mercado no geral, tá? Isso foi o reflexo para todo mundo, né? Então, se quem estava crescendo 70%, continuou crescendo, mas não 70%. Cresceu 50%, 60%, o que já é excepcional, né? Digamos, aí, nada que seja não seja relevante, né? Então continuou sendo um crescimento muito relevante. Mas então, assim, de fato, a pandemia acelerou o crescimento, né? Mais do que o normal. Pós-pandemia, entre aspas, né? Novamente, né? Porque a gente continua num cenário que tem certas restrições, mas com o movimento de lojas físicas abrindo, o mercado como um todo, né, começou a ter aquele bolo um pouco mais dividido, né? Então, a internet perdeu um pouco de share como um todo. Isso é o que se observou aí pelos dados do IBIT, a gente vê isso, né? Mas você continua tendo esses novos consumidores entrantes. Então, a gente observou muito isso também no nosso negócio, como grande oportunidade, né, de aceleração. O e-commerce ele vem cada vez mais sendo representativo, ele é recente também, né? Ele tem coisa de 1 ano e meio, não tem nem 2 anos, então assim, tem muita coisa para a gente fazer. A agenda de projeto de atividade aqui é gigantesca, né? E obviamente a gente enxerga isso como uma avenida de oportunidades, né? Literalmente, né? E a gente vê a expansão do nosso negócio, tanto naquilo que a gente pode chamar de uma venda diretamente, né, da internet, como a venda integrada através dos nossos canais digitais, Perfeito. através da loja física, né? Tá, No caso. e por exemplo, aqui aí no Brasil, os caras. Que na verdade eu acho o Brasil muito mais inovador em e-commerce que a Dinamarca, tá? Tem um monte de empresa aqui que fechou, teve livraria que foi para as cucuias. Aí a gente vê a PB Kids, os caras com como é que é? Pick up from store, né? Tipo, os caras se viraram, deram um jeito. Meu, as Casas Bahia, eu tava vendo, os caras cresceram. Eu falei, como o cara pode crescer o digital 50, 60% ou mais, vendendo móveis? Eu falei, porra, os caras, né, online. Então, uma coisa Focaram bizarra, na para minha isso. opinião. E de fato, né, se você for observar, né, quer dizer assim, virou naquele momento lá em março para abril, né, virou o único canal de venda da companhia, né? Então eu estava nessa época na Libiscuit, né? Então a gente não tinha o e-commerce, né, na Libiscuit, estava no processo de lançar em julho, agosto, era o plano original, e a gente fez lá uma mudança radical no projeto para lançar em menos de 1 mês e meio, né? Então a gente conseguiu lançar lá no meados de maio, né? Então E diminuímos saiu. 2 meses e saiu, né? Saiu. Aceleramos, tiramos 2 meses, né, de projeto, né, do que era o original, justamente para poder saiu integração com o Rappi, saiu com o WhatsApp, com tudo, né? Então, de fato, né, acho que todas as empresas, e aqui também não foi diferente, né? Todas as empresas enxergaram isso como o único canal para canalizar a venda. Então, venda pelo WhatsApp, vamos colocar o Retira, de uma forma estruturada ou não, todo mundo partiu para essas iniciativas. Justamente, e eu acho que aí entra nessa característica, né, do brasileiro, né, do mercado Brasil, da criatividade, né, do jogo de cintura, da buscar alternativas para atingir um propósito, aí, um objetivo, né? Então, surgiu aí a venda que até então, eu diria que ela é
entre aspas, rudimentar, porque quando você pega uma venda pelo WhatsApp, por exemplo, né, caindo para uma loja física, sem sistema algum, o cara está lá com, né, cai um pedido, o cara está atendendo, o senhor quer isso, isso e isso, né? E a pessoa tem que ir lá buscar para fazer, sem sistema amparado totalmente, é uma coisa para desbravar, né? E é como a maioria dos e-commerce fizeram, porque não estava com essa estrutura de retaguarda, com um sistema de OMS pronto, integrado com a loja física, né? Não estava nada disso. Então, tem algumas operações que eram mais fáceis, né? Se você for falar assim, tem aí a televisão tal, é muito mais fácil consultar, né? Mas você pega a operação, por exemplo, no caso, né, que tem aí 3, 4, 5 itens por pedido, o nível de complexidade é muito maior para fazer uma venda pelo WhatsApp, né? O tempo de atendimento ali, né, da pessoa ali interagindo via WhatsApp é muito grande, né? Então, e todo mundo canalizou as lojas que estavam fechadas para essa iniciativa, né? Então, fez sentido naquele momento. Num momento agora de reabertura, as operações via venda por WhatsApp mudaram um pouco as suas configurações, né? De novo, agora dá para repensar isso como uma oportunidade, sim, né? Mas é necessário se estruturar porque isso não é sustentável em larga escala. Então, o que a gente precisa fazer aqui para deixar essa operação mais azeitada, né? Perfeito. Acho que é para onde todo mundo caminha, né? Principalmente quando a gente fala de soluções com loja física, né? Que você vai ter que ir lá fazer o picking, né, na loja, como é que você controla esse estoque, que sistema você vai fazer. Então, isso tudo traz aí a necessidade de uma estruturação. Uma oportunidade, né, que todo mundo viu que faz sentido, né, usar a loja, né, ou o estoque da loja, a operação loja para vender, né, mas tem que estar de alguma forma mais estruturado, né? Não, e assim, o business de vocês, ele é majoritariamente, o português às vezes falha, primariamente em shopping center, é isso? O business de vocês está em shopping center? Ou é loja de rua? Na verdade, a gente tem uma força gigantesca em loja de rua, né? Então, o Grupo Avenida, a gente tem muita loja de rua. A gente recentemente inaugurou uma loja em São Luís, na Rua Grande. A Rua Grande, para quem não conhece, é a maior rua de comércio, uma das maiores ruas de comércio do Brasil, né? Ela realmente tem uma força fantástica, né? Em termos tipo a 25, assim? É tipo a 25 lá em São Luís. É um movimento de gente impressionante durante a semana, final de semana, é uma coisa incrível. E a gente inaugurou essa loja de rua e foi uma coisa assim fantástica, né? Em termos de movimento, em termos de venda, foi uma coisa muito impressionante, né? Uma coisa muito legal. E de fato a gente vê muita força, né, nas lojas de rua. Isso foi uma das coisas que nos ajudou muito nessa retomada, né? Aí né, no período de pandemia, né, onde muitos shoppings estavam fechados, mas as lojas de rua começaram a abrir, né? Que legal. Os shoppings tiveram muito mais restrição, né, desse processo de reabertura, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, você tinha shoppings que estavam abrindo das 2 às 6 da tarde, sabe? Aí agora começou a abrir mais, né? Mas assim, até agora, tem shopping que abre meio-dia até às 8 da noite, né? Então você tem muito mais restrição de horário e as lojas de rua tinham muito mais flexibilidade, né? E isso para a gente também foi uma das coisas que nos ajudou muito, porque as lojas, aí tem um grande número de lojas de rua, né? Super. Cara, assim, mas vocês têm muito mais lojas de rua do que hoje em shopping center, é isso? Eu estou olhando eu tô olhando a minha cola. Tá. Isso. Perfeito. Eu tenho uma pergunta com relação à minha mãe. Aliás, eu vou até falar da empresa do meu pai, porque assim, é verdade isso que você está falando, né? A Fascínios lá segurou muito as pontas, mas uma coisa que segurou muito as pontas lá para ele, a inovação dele foi vender máscara. Teve que mudar, né? Porque quando bateu a pandemia, a fábrica estava pronta e assim, todo mundo parou de comprar camisa, né? Então ele começou a vender máscara. A pergunta que eu queria te fazer é com relação, cara, à cadeia de suprimentos e o que vocês estão vendo aí, porque deu todo esse pau com China, né? Você vê que tem uma descentralização hoje, comprar
O Brasil, né, de novo, até vou falar nas condições gerais, porque ela tá sendo aí muito... É o que está acontecendo no mercado como um todo, né? O Uhum. mercado como um todo, ele está vivendo um processo de algumas matérias-primas estarem desabastecidas, né? A questão de algodão, por exemplo, né? Então, você tem muitas atividades, né, de produtos importados, não só a questão do dólar impactou, mas a produtividade como um todo, né? Uhum. Então, o mercado não estava preparado, né, porque é curioso, né? Esse é um ano, de fato, muito louco, né? Porque você tem um momento do ano que estava começando bem, vem a pandemia que se fala assim, agora acabou o mundo, né? Uhum. Vamos todos aqui quebrar, e de repente começa a ter um volume, né, de consumo em patamares bem significativos, né? Então, Uhum. numa retomada muito mais acelerada que todo mundo esperava, né? Todo mundo estava esperando um processo que a crise iria perdurar até o ano que vem de uma forma muito forte, né? E o mercado já vem num ritmo muito mais acelerado, a gente vem num processo muito bom e o mercado está vindo numa atuada e você vê que essa cadeia produtiva, né, que parou, né, ela não conseguiu retomar na mesma velocidade, então você tem agora em alguns segmentos um desabastecimento. A vista é o caso, né, a brincadeira lá do arroz, né, estava custando, pô, Falamos ontem sobre isso. virou assim, o arroz virou um negócio, artigo de luxo, né? Então tem a piada, né? Você quer conquistar a menina, você fala assim, olha, eu tenho arroz lá em Quer casa, 1 quilo de eu arroz? quero 1 quilo de arroz. Então, assim, então o mercado viveu um processo de desabastecimento em alguns segmentos muito grande, né? A gente tem hoje, né, de fato, né, no Brasil ainda, a questão do dólar, né, que joga contra, né? Então, você tem aí a questão de muitos itens importados que você tem que, de fato, desenvolver uma cadeia produtiva, o que gera oportunidade para o Brasil, né, Uhum. desse desenvolvimento. A grande questão é a capacidade nossa industrial, né, que muitas vezes ficou defasada, né, ficou lá atrás, né? Então, eu acho que é isso que vai ter que ter uma retomada, né, porque você tem uma escassez de produção e um custo elevado internacional, a produção interna ela tem que suprir, né, essa necessidade, né, essa demanda sem ter incremento de custo que inevitavelmente de alguma forma vai acontecer, né, também, né? É uma Uhum. questão de relação aí de oferta e demanda, né? Então o Brasil vai precisar ter aí um trabalho de desenvolvimento desse mercado interno. A gente não vê perspectiva do dólar tá baixando tão cedo, né? Isso é uma política externa existente, né? Cria suas dificuldades, mas o mercado interno tem que suprir essa demanda, né? Então, essa cadeia produtiva precisa evoluir como um todo, que gera oportunidade para quem está a fim de empreender, né? Uhum. Ô, Jonas, com relação a esse negócio de vocês terem uma carteira de clientes aí bastante interessante, né? Cartão de crédito, conta um pouco sobre isso, que também faz parte da digitalização, CRM, eu imagino que isso tá bem fresquinho Exatamente. aí na sua frente. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente observa como uma das grandes oportunidades, se não talvez a maior oportunidade, né? Muitas vezes a gente acaba falando de transformação digital, né? Muito orientada à parte transacional ali do canal, né? Então, essa questão da omnicanalidade, né? A loja, o pick-up store, né? Isso fica muito em voga, mas eu acredito, né, que as grandes oportunidades estão para aquelas empresas que estão orientadas ao cliente, né? E estar orientado ao cliente é trabalhar com dados de cliente, ter o domínio, né? Ser dono do cliente, né? Uhum. Quando a gente fala de ser dono do cliente, é ter os dados, né? Conseguir ter a gestão de informação, trabalhar com o algoritmo e poder oferecer para ele as soluções em termos de consumo com a sua empresa, né? Inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento até do sortimento, né?
Então, o varejo como um todo tem muito a desenvolver nesse sentido. A gente acredita muito nessa linha, né? Então a gente tem uma base já forte, e a gente vê a oportunidade de estender um programa, né, de CRM, não só para quem tem o nosso cartão, que é, óbvio, uma grande alavanca para o nosso negócio, mas para todos os clientes, né? Então, a partir do momento que quem tem o dado do cliente, a gente gera uma possibilidade de relacionamento permanente, né? E tira a dependência, né, das mídias, né, convencionais, né? Então, isso, para mim, é uma grande transformação que você tem para fazer na companhia como um todo, né? É aquilo que eu via lá atrás, né, de marketing direto, que não tinha como ganhar escala, né? Antes, como é que você fazia? Você tinha que, mandar uma mala direta, né? Olha que coisa que não é escalável, né? Tempo para produzir uma mala direta, quanto custa, né? Fotolito, impressão, tudo mais, né? Você tem né? Você não tem uma coisa fresca, né? Hoje a digitalização te possibilita te mandar uma oferta em questão de minutos adequada para você, né? Então, se você pega aquele conceito lá atrás, né, que existia de marketing direto e traz para o contexto de hoje, isso para mim é a maior transformação digital que a gente tem de fato para acontecer, porque se você tem um cliente na tua base, né, se você tem esses dados do cliente, poxa, será que você precisa depender tanto de mídia convencional para poder vender e se relacionar com o cliente, né? Então isso é uma mina de ouro. E hoje a sua aquisição de cliente aí, que você está fresco aí, o que você acabou de chegar, mas é o quê? Televisão? O que vocês fazem? Facebook? É boca a boca? Como é que funciona? Eu acho que tem um mix de marketing como um todo para a gente estar olhando que a gente utiliza, né? Então tem de fato televisão, tem a parte de o on, o off, né? Tem a parte de mídia out of home. Então a gente tem um mix bem completo, né? Em termos de marketing, em termos de mix de mídia, mais o CRM. Então a gente já tem essas ferramentas à nossa disposição. A forma como a gente vai utilizar é que vai mudar um pouco, né? Então a gente quer intensificar mais a nossa atuação nos canais digitais, a gente quer intensificar o programa de CRM orientado a toda a nossa base de clientes, quer tenha o cartão ou não, né? Porque a gente também, só que para isso precisa ter uma forma de capturar essa informação para poder se relacionar com o cliente, que é o que a gente está começando a desenvolver. Mas a gente usa, aquela questão seguinte, né? O fato do digital, né, tá ganhando um certo protagonismo, digamos assim, né, uma certa relevância, né? Isso não significa que a televisão não tenha o seu valor, né? Sim. Você precisa trabalhar. Eu digo o seguinte, né? A nossa visão em termos de marketing, ela tem que servir como uma balança, né? A balança, ela não pode estar pesada só para um lado ou só para o outro, porque aí fica desequilibrado. De um lado, você tem aquisição de cliente. Do outro lado, você tem manutenção de cliente. Poxa, se eu quero manter um cliente, eu não vou fazer televisão, né? Eu tenho outras ferramentas adequadas para fazer a manutenção de cliente. Agora, se eu quero fazer aquisição de clientes, a televisão é um meio muito eficaz para fazer aquisição de cliente também, né? Não é o único meio, porque hoje a mídia digital já é uma mídia de massa também, né? E segmentada. Você tem aí o próprio canal do YouTube, você consegue fazer muitas coisas nesse sentido. Mas é só para poder não entrar nessa seara de discutir mídia online, mídia offline, sabe? Para mim, eu vejo mídia de aquisição e mídia de manutenção e relacionamento com o cliente, né? Como é que a gente compõe essas coisas para que elas fiquem equilibradas, né? E a gente consiga ter o nosso mix de mídia, mix de marketing adequado à nossa estratégia. Super legal. Cara, eu vou fazer a minha última pergunta, que é com relação ao futuro do varejo, futuro do Jonas, para a gente ser aí dos projetos direto e pragmático com o tempo também, que é um ativo precioso seu. Ah, sem dúvida. Bom, futuro do varejo, se eu tivesse uma bola de cristal, eu estava bilionário, né? Mas assim, eu acho que, cara, não tem como não dizer que o varejo
vai mudar radicalmente, né? Isso não significa que o varejo físico vai acabar. Longe disso, né? Muito longe disso. Eu acho que a gente teve, né, para quem está aí nessa atuação, né, com o e-commerce, com a internet há bastante tempo, a gente teve essa discussão, né? Chegou um momento, quando lá em 99, né, a internet vai acabar com o varejo e tal, né? Não aconteceu. A internet entrou naquela, né, teve a queda da Nasdaq, entrou, não, esse negócio nunca vai se ganhar dinheiro com a internet, né? Então, essas coisas acho que já estão muito superadas, né? Essas verdades absolutas que não são, na verdade, verdades absolutas nunca, né? Mas não há dúvida nenhuma que a gente vai ver uma transformação profunda no varejo, e essa transformação profunda no varejo é provocada pelo nosso consumidor, né? Então, ou pelo amor ou pela dor, o varejo se transforma porque o nosso cliente está mudando, o nosso consumidor está mudando, né? Então, vamos pegar aí já essa geração, que já não é tão nova assim, né? Se você for ver, né, todo mundo aí que está com seus 10 anos de idade, né? Já 15 anos de idade, já nasceu plugada na internet. Tenho duas filhas, 7 e 5. Então, já não existe essa distinção de uma coisa para outra, né? Então, já é uma coisa tudo sem atrito, né? Então, já é tudo muito mais conectado. Então, o varejo não pode ser mais igual. A experiência que eles têm de consumir já é completamente diferente, né? Então, isso vai provocando mudanças, né, profundas na forma como a gente atende esse cliente, né? Então, não somos nós que temos que, né, a gente é provocado essa mudança em função dessa mudança que se tem de comportamento do cliente. Então, o varejo ele vai continuar sendo uma força, né, de negócio extremamente relevante, importante, que vai se transformar, que vai ter que ter uma comunicação muito mais direta, digitalizada, sim, né? Com esse cliente, quer seja no espaço físico, quer seja no espaço digital. Então, acho que eu vejo o varejo num modelo muito diferente, e a gente está vivenciando, cara, ouso dizer, quase que uma ponta do iceberg, né? Quando a gente vê as possibilidades que a gente tem, né, na forma de alguns segmentos que foram completamente transformados. Olha a música, né? O que foi o digital nesse segmento, né, na indústria fonográfica? Pô, foi uma transformação gigantesca, né? Você tem agora as impressoras digitais, né? Que também, poxa, imagina a possibilidade que isso te dá à medida em que essa solução e tecnologia evoluir, né? Você chega na loja e você pode imprimir uma camiseta que você quer. Não é a estampa, não. Estou falando da camiseta. Você é estranho se você vai comprar um CD hoje, né? Tipo, uma loja em Amsterdã vendendo CD, que eu estava fazendo a abertura de... Eu falei, caraca, os caras estão vendendo CD, que legal. Pois é, né? Você imagina aquele filme, né, do Apollo 13, né? Cara, se o cara tivesse lá uma impressora digital, o cara, em 5 minutos, o cara resolveu o problema, que eles passaram lá. Então, assim, pô, é outra realidade. Então, a tecnologia, de fato, está transformando tudo, né? Você tem os carros inteligentes. Então, você tem 1000 coisas que estão acontecendo, né? Que vai impulsionar esse negócio para uma direção que a gente não consegue imaginar, né? Então, esse futuro... Por isso que eu digo que a gente está ainda numa ponta do iceberg, porque ele vai ser a família Jetson lá, né? De fato, né? Não, mas E assim, outra coisa, eu vou só estender só mais um pouquinho, porque foi muito legal isso que você falou. E assim, eu sempre faço paralelo de quando eu estava abrindo a VTEX na Romênia. O Mariano, ele sempre falava, cara, não existe competição, existe ecossistema. Demorou para eu entender isso. E aí, quando a gente entrou na Romênia, só para você entender um pouco mais o negócio do Carlos, o Carlos ele nunca vai falar com o cliente final, por exemplo, o Jonas, eu vou fazer uma entrevista, mas eu vou entender quem são os players, né? O aprendizado, criar relacionamento com esses caras que tem o network, e aí a gente começa a falar de business, porque os caras também querem expandir internacionalmente. Isso no meu negócio de PR e tal. Aí eu tô vendo cara, por exemplo, a Magazine Luiza comprando o mundo inteiro.
Ecossistema, né? Ecossistema. E assim, o papel dos ecossistemas, e a gente está vendo consolidação. Arezzo acabou de comprar a Reserva, que também é para complementar negócios, e é muito louco. Cara, mas mesmo assim, eu volto de novo, né? Porque a gente olha isso talvez como um movimento de consolidação, mas na verdade não é, né? Porque continua um negócio maior sendo uma coisa gigantesca, igual a gente vê essas coisas de micro-regiões pelo Brasil afora, né? Então, a gente, obviamente, tem esse movimento importante da criação do ecossistema ou de uma empresa adquirir a outra, porque isso gera complementariedade no seu negócio, porque ela não atuava naquele segmento, mas, mesmo assim, está longe de ser consolidado, né? Porque eu acho que vai tendo novas vertentes de atuar, onde, cara, o negócio não é olhar qual que é o share que o Mercado Livre ou que o Magazine Luiza tem dentro do digital, né? É dentro do varejo como um todo. Não é uma visão segmentada. Então, quando você você olha para essa outra perspectiva, né? Porra, o teu lago que você estava pescando teu peixinho aumentou muito, né? É diferente essa visão, né? Porque senão a gente fica com uma visão de porra, o mercado aqui, ó, você olha né? Na verdade, a visão é um pouco mais ampla. Isso é a nossa visão, né? Na verdade, pô, cara, o Magazine Luiza tem a sua proposta de valor, né? Tá seguindo a sua trilha ali. A gente tem a nossa proposta de valor. Então, a nossa visão é como é que eu posso servir ao meu cliente, né, melhor, dentro da onde a marca Avenida, por exemplo, atua, né? A concorrência, ela está lá, está dada, né? Mas se a gente tem um cliente e se a gente atua fortemente numa determinada região, a gente tem um universo muito grande para explorar e para crescer, né? Então, o mercado varejo é muito difícil se consolidar, né? Eu diria que assim a gente tem um mercado que no Brasil é uma coisa gigantesca, né? Diferente de alguns outros segmentos, né? Que aí você tem aí, né, alguns oligopólios, né? Enfim, que aí realmente você tem uma consolidação. Mas no Brasil, varejo, acho que a gente tem um espaço e um potencial fantástico para atuar, onde a gente vai vendo vários micro ecossistemas, né, que depois se conectam com possibilidades em forma de atuação, né? Então eu vejo isso com uma perspectiva do mercado ainda muito amplo, né, que cada um vai gerando as suas competências, né, e dando seus direcionamentos do negócio, e é muito legal ver isso tudo, né, que está acontecendo no mercado, porque isso está acendendo a luz para as possibilidades, né, de falar assim, poxa, então o negócio não é varejo, o negócio é tecnologia, né? Eu acho que a Amazon já, né, rompeu essa barreira para a gente, né, também, de um certo sentido, né? Que começou lá com a AWS, né? Que os caras têm marca própria hoje. Tem marca. E que é interessante, né? Hoje parece que foi muito estratégico, né? Será que foi realmente isso ou era a saída para o cara sobreviver lá atrás também, né? Então, tem um pouco né, dessas místicas, né? Mas de fato, assim, porra, como é que isso pode servir para quem está no nosso segmento, que tem o físico e tem o digital, né? Como é que a gente tem esse físico como uma força motora para a gente criar grandes hubs de serviços, né? Então, acho que essa perspectiva ela existe, né, dentro desses ecossistemas, né? Cada um vai tendo o seu universo, seu laguinho para pescar os seus peixes, que são os clientes, né? Cara, que legal. Chave de ouro. Jonas, muito bom. Valeu. You're the man. Você é muito bom, incrível. Imagina, obrigado. Queria te agradecer pela oportunidade. Foi muito bacana. Pessoal, esse é o Jonas Ferreira, amigo, CDO aí do Grupo Avenida, cara que tem um track record incrível no Brasil, no digital. Queria te agradecer de novo por essa oportunidade. Obrigado a você, Carlos, pelo convite. Fico lisonjeado, estar presente. Poder falar sobre o tema digital, acho que é um tema fascinante. Novamente, sou um eterno aprendiz aqui, de tudo, um curioso nato. E eu acho que isso
acho que como final mensagem, né, até para quem está ouvindo, principalmente para os jovens, né, que estão chegando nesse mercado de trabalho, né, cara, nunca pensem que você sabe tudo. Eu acho que se questione, se desafie, né, desafie as verdades absolutas, né? Eu acho que elas não existem, porque aí você passa a trilhar um novo caminho, né? Então, acho que isso, se você tem essa abordagem, você tem sempre algo novo para aprender e continuar a trajetória profissional, né? Então, acho que isso eu levo comigo muito e acho que é como um final recado aí, como uma mensagem para todos. E muito obrigado pelo convite, foi fantástico poder Obrigado. estar falando com você novamente. Obrigado, cara. Olha, agora só para você saber, bom,